Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor e pesquisador Marco Severo, do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Goiás. Estou acompanhado do professor Rafael Barreiros Porto, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Brasília. Esse é o Seminário de Pesquisa da Divisão de Marketing da Ampad. Hoje teremos aqui o professor Francisco Giovanni Davi Vieira. Ele é professor associado do Departamento de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Estadual de Maringá, onde ingressou em 1989. É bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Paraíba e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Possui vários artigos publicados em periódicos científicos brasileiros, é editor-chefe da revista Interdisciplinar de Marketing, a RIMAR, o primeiro periódico brasileiro de marketing, que teve sua primeira edição publicada em 2002. Atuou também como membro de corpo editorial de outros dois periódicos científicos. Seja bem-vindo ao Seminário de Pesquisa da Divisão de Marketing da Ampad, Francisco. Obrigado pela participação. Francisco, bom dia. Vamos começar a nossa conversa falando um pouco sobre como que a revista RIMAR surgiu, a evolução dela, a linha editorial atual e a linha editorial futura que você mesmo pensa para a própria revista. Se puder nos contar um pouco. Ok. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar dos seminários, agradecer ao professor Marcos Severo, ao professor Rafael Porto, pela oportunidade de falar, de participar, enfim, de me dirigir à comunidade, de falar um pouco sobre a história da Revista Interdisciplinar de Marketing, a RIMAR, e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de interagir com a comunidade. Bom, a RIMAR, ela surgiu em 2002, ela foi fruto de um processo de interação entre eu e o professor Alexandre Faria, que na época, no início dos anos 2000, trabalhava na PUC do Paraná, aqui em Curitiba, quer dizer, próximo aqui a Maringá, em Curitiba, e a gente se conheceu e trocou ideias sobre a possibilidade de criar uma revista de marketing. Naquela época não existia nenhuma revista de marketing no Brasil. Isso nos chamava muita atenção pelo fato de que, embora a gente tivesse grandes programas de pós-graduação no Brasil, já com estrutura muito boa e avançada, e uma comunidade muito forte na área de marketing, já muito bem representada na AMPAD ao longo de vários anos, nenhum programa de pós-graduação em administração no Brasil e nenhum desses pesquisadores que eram líderes na época tinham tido a iniciativa de criar uma revista. E aquilo chamou a atenção da gente, e a gente resolveu criar a RIMAR. Na época, a RIMAR foi criada num portal que a gente desenvolveu, contratou uma espécie de pessoal que trabalhava com web designer para criar um portal para a revista. A gente registrou o nome da revista e ela foi criada dessa forma. Então, ela foi criada em 2002, ela funcionou, teve 3 edições, até o volume 2, se não me falha a memória, e aí ela ficou um tempo sem funcionar. Assim, era muita dificuldade para colocar a revista no ar. Teve um período inicial que a gente recebeu muitas contribuições, depois a comunidade, eu acho que deixou um pouco o fluxo, a gente também terminou atrasando um pouco a publicação dos artigos, mais responsabilidade minha do que do Alexandre, mas, enfim, depois de um tempo, a revista parou, e quando foi, se não me falha a memória, em 2014, eu resolvi voltar com a revista, já no portal de periódicos da Universidade Estadual de Maringá. E aí ela não tinha aquelas características do ponto de vista técnico de antes, como uma revista, porque ela foi criada como ONG inicialmente, era rimaronline.org, ORG. Então, assim, isso caracterizava uma certa independência da revista também, não vinculadas a instituições específicas. Eu acho que isso, no início, também talvez tenha dificultado um pouco a trajetória da revista, porque muitos acadêmicos talvez a associassem, ou tivessem, melhor dizendo, a necessidade de associar o periódico
a uma instituição, e, a princípio, quando a RIMAR nasce, ela nasce sem estar vinculada a uma instituição de ensino específica e sem estar vinculada a uma editora. Ela nasce como uma ONG, uma organização não governamental, digamos assim. E isso tem um ônus e tem um bônus, né? A gente, por um lado, a gente tinha muita independência, muita autonomia. A ideia inicial, em termos de linha editorial, era que a revista tivesse uma visão crítica. A gente achava que as discussões na área de marketing eram muito comportadas, a gente reproduzia muito aquilo que o Market Science Institute nos Estados Unidos definia, determinava. Praticamente a pesquisa no Brasil era pautada por isso. Eu me lembro muito bem que a gente ia para os eventos de marketing e praticamente as pessoas falavam, quase que tinha uma mesa redonda, tinha um painel, enfim, tinha algum tipo de debate que remetia a isso. Isso nos incomodava um pouco, e a gente pensou, quer dizer, no bojo da criação, do processo de criação da RIMAR, teve essas coisas, que caracterizou, por exemplo, a primeira linha editorial dela. Mas dando continuidade ao que eu estava falando na linha do tempo. Aí a gente, com esse passar, assim, com alguns anos, ela foi descontinuada, mas depois, em 2014, ela foi vinculada e foi abrigada no portal de periódicos da Universidade Estadual de Maringá. E aí a gente passou a usar o OJS, o Open Journal System, que é fruto daquele Public Knowledge Project, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, com diferentes periódicos. Aí ela ficou mais ancorada, tecnicamente, mais bem ancorada, digamos assim, com o sistema operacional, com o sistema editorial, com o fluxo editorial mais organizado, que é compartilhado por diferentes instituições, diferentes revistas no mundo inteiro, e com a chancela da Universidade Estadual de Maringá, que é uma das 20 melhores instituições de ensino e pesquisa do Brasil, enfim, e que tem uma experiência muito grande nessa área de editoria de periódico, porque a gente tem a editora da Universidade Estadual de Maringá. Com essa passagem, ao longo do tempo, o professor Alexandre Faria se afastou da revista, quer dizer, eu continuei e assumi a função de editor sozinho, porque éramos nós dois que trabalhávamos como co-editores, né? A gente dividia as tarefas. E hoje em dia eu toco a revista, quer dizer, eu trabalho como editor-chefe da revista. A linha editorial que a gente tem hoje, especificamente, ela não tem mais aquela visão eminentemente crítica do início, porque quando ela surgiu, a nossa proposta editorial era sempre publicar um artigo e chamar dois comentaristas. Sempre tinha um artigo, as edições eram basicamente 2, 3 artigos, e que tinha 1 ou 2 comentários para cada um dos artigos que eram publicados. Isso dava como se fosse a ideia de uma perspectiva plural, de questões plurais, tanto que tem muita gente conhecida que publicou, que hoje é pesquisador do CNPq nível 1, que publicou na revista logo no início. Se você buscar os primeiros números da RIMAR, ela tem nomes que são ícones dentro da academia brasileira hoje em dia, nos anos 2000. Nós éramos, quer dizer, eu pelo menos eu era estudante de doutorado ainda quando a RIMAR foi criada, e isso refletia também um pouco das inquietações que a gente tinha na época. Mas, assim, a linha editorial hoje, ela é uma linha editorial que não tem exatamente essa visão eminentemente crítica que ela teve no passado, mas ela continua com essa preocupação, mas ela é uma revista mais aberta, assim, não que ela fosse fechada no passado, mas ela é mais diversificada hoje em dia. Aqui no Brasil, na academia de marketing, a gente faz uma coisa que eu acho muito equivocada, que é separar as pessoas como se fossem em nichos, dos quantes e dos quales, né, e associa os quantes àquilo que é produzido e chamado de mainstream na academia de marketing, e os quales não. Mas, assim, hoje em dia a revista publica artigos com diferentes matizes, com diferentes perspectivas teóricas, com diferentes protocolos e procedimentos metodológicos. Ela não tem, digamos assim, algo específico de uma maneira ou de outra. A revista é uma revista, como o próprio nome dela diz, ela é uma revista que tem um caráter interdisciplinar. Me parece que a área de marketing é uma área eminentemente interdisciplinar, porque a gente não tem rigorosamente uma teoria própria de marketing. Marketing bebe em diferentes fontes. Na psicologia, tem muitos estudos aqui que a gente publica,
que têm origem em contribuições teóricas advindas de outras áreas. Enfim, a gente tem contribuições da psicologia, da economia, da matemática, da estatística, enfim, de tudo quanto é área de conhecimento, e eu acho que isso é um pouco o que a área de marketing é, e a RIMAR, de alguma maneira, ela reflete isso. Então, a linha editorial, eu diria que ela é uma linha editorial plural, mas, claro, tem uma preocupação de publicar, talvez, artigos que não fossem publicados em outros periódicos. Os autores que submetem papers para RIMAR, eles têm uma liberdade muito grande, uma autonomia muito grande em relação às escolhas temáticas que eles fazem, mas a gente não tem exatamente uma definição rigorosa, como se fosse algo que cerceie ou que define. Eu diria que a linha editorial da RIMAR é uma linha interdisciplinar, plural, em que ela recebe artigos de várias fontes ou com várias perspectivas. O que acontece é que talvez a gente tenha abrigado, ao longo dos anos, artigos que são, talvez, mais facilmente, ou menos, digamos assim, com a possibilidade menor de serem aceitos em outros periódicos, e que talvez encontrem abrigo na RIMAR. Tem uma outra coisa que eu tenho tentado resgatar, que são as pensatas. E essas pensatas, elas são extremamente importantes, porque os autores, eles podem falar exatamente o que eles quiserem, e, em geral, com temas polêmicos, ou temas que são up-to-date, que estão sendo discutidos no momento, como inteligência artificial, por exemplo, como questões de política em termos de consumo, de comportamento político ou consumo político, como que as pessoas se engajam, refletindo toda essa situação que a gente teve no Brasil recentemente. Então, talvez, eu acredito que em outros periódicos, que são mais, assim, que tem uma linha editorial mais próxima do mainstream, publicações como essas, muito provavelmente, ou não seriam bem-vindas, ou teriam um pouco mais de dificuldade de serem, de verem a luz do dia, digamos assim. Então, de um modo geral, é isso. E tem uma outra coisa que a linha editorial da RIMAR, a RIMAR, ela tem uma preocupação em dar abrigo a jovens pesquisadores. E muitas vezes esses jovens pesquisadores, eles ainda não têm uma publicação, uma trajetória exatamente madura, uma experiência grande em termos de publicação editorial, e muitas vezes esses artigos deles, que ainda não são exatamente muito maduros, eles conseguem encontrar abrigo na RIMAR. Então, a RIMAR ela é mais acolhedora, digamos assim, também nesse sentido. Então, essa é a preocupação editorial que a gente tem atualmente, e eu acredito que para o futuro é algo que a gente projeta nessa mesma direção. Acho que essa é a mesma perspectiva que a gente imagina, pelo menos em termos de conselho editorial, que a RIMAR continue a publicar. Você disse que em algum momento a RIMAR passou, ela tinha uma postura mais crítica, né? E em algum momento ela mudou isso, né? Mudou, talvez não radicalmente, mas mudou alguma coisa. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, principalmente assim, o motivo, por que vocês sentiram necessidade de mudar alguma coisa que vinha fazendo, né? Especificamente sobre esse assunto. Ok. Obrigado pela pergunta. Ela me deu a oportunidade de falar exatamente como que foi essa passagem, né? Ou reiterar isso. A princípio, a proposta, da perspectiva crítica, era uma perspectiva que envolvia diálogo e interação entre os acadêmicos. O modelo, ou que embasava, ou, digamos assim, o template para a produção de um pensamento mais crítico, era focado nessa ideia, sempre de ter um artigo, que, em geral, era submetido, e 2 convidados para comentarem, ou pelo menos um para comentar sobre aquele artigo. E, em geral, esse comentário, ele era aberto, absolutamente aberto. Ele tanto poderia reforçar, quanto ele poderia contradizer, e isso não é uma coisa que eu acho que a gente, por um lado, está muito acostumado a fazer na academia, e, por outro lado, a gente talvez não tenha muita disposição para fazer. Então, assim, no primeiro momento, a dificuldade foi mesmo operacional.
de conseguir organizar. A RAC, no passado, ela também tentou fazer isso. Em algum tempo, o professor Clóvis Machado, quando ele era editor da RAC, se não me falha a memória, ali por volta de 2006, 2007, 2008, até mais ou menos 2010, a RAC, eu acho que ela também tinha isso, de trazer as pessoas para fazerem esse comentário. Mas na RIMAR, especificamente, a dificuldade ela foi mais do ponto de vista operacional, inicialmente, e em um segundo momento, eu acho que as pessoas não tinham muito interesse ou muita disposição em fazerem isso, em se comprometerem em fazer um comentário, em se exporem ou, enfim, divergirem, ou mesmo convergirem, mas aumentarem, digamos assim, aquilo que estava sendo discutido. Então, o primeiro momento foi, eu acho, que uma questão operacional. No segundo momento, eu acho que foi uma questão cultural mesmo. Eu acho que na nossa academia, a parte da dificuldade que a gente teve de continuar com essa implementação diz respeito à nossa formação acadêmica. Eu acho que essa dificuldade em ter uma visada mais crítica, uma reflexão a respeito das questões que estão sendo colocadas, elas têm muito a ver com o processo de formação acadêmica que a gente tem nos programas de pós-graduação em administração no Brasil. De alguma maneira, o nosso olhar, e existe não só o olhar, mas uma energia grande que é colocada nos programas para a produção, para a pontuação, para a publicação de artigos, eles são mais focados em uma determinada linha que é mais próxima do mainstream. Essa possibilidade, digamos assim, de tirar um tempo, de se dedicar a refletir sobre alguma coisa e atender um convite, por exemplo, para fazer um comentário sobre algum artigo que é publicado, isso não faz parte da nossa cultura, me parece. Pelo menos foi essa a experiência que a gente viveu na RIMAR. Então, isso dificultou um pouco. Então, assim, concluindo a resposta à sua pergunta, eu diria que são duas características. A primeira que foi uma questão operacional, de continuar com esse formato, porque ele, naturalmente, ele dava mais trabalho, ele fazia com que as edições também fossem mais demoradas, porque havia uma dificuldade em organizar isso, e, por outro lado, uma questão mesmo cultural, da formação que eu vejo entre os nossos próprios acadêmicos. Veja que a gente tem pautas interessantíssimas, a gente tem questões que são muito sensíveis ao debate público e a gente não tem digamos assim, uma presença. Se você, de acadêmicos, por exemplo, de marketing no debate público, a gente vê inúmeras questões, desde essa situação de empresas que não usam de compliance, que não informam adequadamente o mercado, como a gente tem vivido recentemente no Brasil, em termos de marketplaces, em termos de varejo, etc. e tal, mas a gente não vê acadêmicos de marketing ocupando um espaço público. Você não vê, por exemplo, não só de marketing, mas eu diria que isso não é uma coisa específica de marketing. Eu diria que é uma coisa que é da área de administração como um todo. Se você observar, ou se vocês observarem, se a gente for olhar cuidadosamente, a gente vai ver que na grande mídia brasileira e nos canais de televisão por assinatura, a gente tem diferentes pessoas sendo convidadas para participarem do debate público brasileiro. A gente tem economistas, a gente tem antropólogos, a gente vai falar de mercado, o sujeito chama um economista, vai falar de baixa renda, chama um antropólogo, vai falar sobre problemas de consumo, chama um sociólogo, mas a gente não tem, nem nos grandes jornais, a gente não tem colunistas de administração, nem de marketing, a gente não tem comentaristas na televisão, nem de administração, nem de marketing, então acho que isso é um pouco do reflexo, a RIMAR, de alguma maneira, nessa dificuldade que ela encontrou, ela é um pouco reflexo dessa cultura que a gente tem. A gente não ocupa um espaço no debate público brasileiro, e, de alguma maneira, isso se refletiu nessa descontinuidade, pelo menos desse modelo inicial que a gente tinha, de artigos com comentários. E esses artigos, naturalmente, eram sobre temas que estavam pautando a ordem do dia, do que era importante. Eu me lembro que um dos artigos era sobre aquela coisa do open office, do escritório aberto, era aquela coisa das empresas adotarem escritórios que não tinham divisões, em que todo mundo controlava, meio que um controlava o outro,
como que isso era visto do ponto de vista de mercado, etc. e tal. Então, enfim, só para citar um exemplo sobre isso, além da questão do consumismo, do consumerismo, que foram questões que a gente abordou no início, bem lá na origem da RIMAR, enfim, que eram questões polêmicas, digamos assim, e que calhavam bem com essa ideia da publicação de artigo, de alguém comentar e oferecer um ponto convergente, um ponto divergente, meio que para animar a audiência da revista, né? E era muito bom também, porque poderia funcionar como material didático de trabalho em seminários de cursos de pós-graduação, em que um professor poderia trabalhar isso, né? A visão A e a visão B, e provocar esse debate entre os alunos e tal, e o que é que a gente tem a oferecer, e o que é que a gente poderia debater. Então, acho que tem a questão operacional mesmo, que era um pouco mais delicada, um pouco mais complexa, e um pouco da nossa própria cultura, diria eu, da formação dos nossos programas de pós-graduação em administração. E, de alguma maneira, a gente tende a reproduzir aquilo que a gente é ensinado. Eu acho que o perfil dos acadêmicos de administração reproduz um pouco a maneira como eles foram educados nos programas. As nossas próprias escolhas em termos de procedimentos metodológicos nas nossas pesquisas refletem um pouco também daquilo como a gente foi treinado, do que a gente aprendeu. Então, acho que esse é o contexto de um modo geral. Mas isso não sumiu. Acho que a gente, por exemplo, a gente tem uma pensata recente que foi escrita pelo professor Salomão, por exemplo, sobre essa questão da inteligência artificial, o professor Benjamin Rosenthal, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, escreveu sobre aquela polêmica toda que aconteceu nas eleições passadas, que as pessoas estavam decidindo boicotar produtos ou não, enfim, sobre essa ideia do consumo ideológico, que também é uma coisa que a gente pode oferecer uma visão mais crítica. Então, assim, isso permanece latente na RIMAR, não mais como era no início, mas permanece latente. Até porque a gente não tem nenhum periódico no Brasil que atualmente abrigue essa possibilidade. Então, isso está no nosso DNA e continua, de certa forma. Professor, o senhor tocou num ponto muito importante e que tem a ver com os temas e pesquisas publicados normalmente na RIMAR, e eu imagino que pela identidade da RIMAR, esses temas ganham uma roupagem própria quando são publicados na RIMAR, diferente de outro periódico. Tem propriedade para falar, porque eu era aluno na época, e foi o primeiro artigo que eu li na minha vida científico, foi da RIMAR, foi um artigo sobre boca a boca. Inclusive, reabri o artigo aqui agora, o senhor deve lembrar, né? Eu estava pesquisando na época, eu era aluno, tinha saído do mestrado, foi o primeiro artigo científico. Imagino, tem vários pesquisadores como eu, hoje já formados, que tiveram a primeira experiência com um artigo científico de marketing publicado no Brasil, da RIMAR. Então, eu queria que o senhor explorasse um pouco essa questão de como os temas eles acabam sendo discutidos no âmbito da RIMAR por essa identidade própria que a revista assumiu. Excelente. Assim, eu me lembro desse artigo, acho que provavelmente eu me recordo até o autor dele, talvez seja o professor Vicente Pires. Eu acho que ele estava estudando na Federal do Paraná, na época, fazendo um mestrado, e era orientando, se não me falha a memória, do professor Renato Marchetti, e que é um nome, assim, também muito conhecido dentro da academia de marketing no Brasil, que já deu grandes contribuições para a nossa área. O tema boca a boca era um tema quente naquela época, né? Lembra? Nos anos 90 e tal, no início dos anos 2000 e tudo. Enfim, e exatamente, a evolução da comunicação boca a boca, publicado na RIMAR. E, assim, a gente continua refletindo isso, não é que necessariamente a RIMAR vai sempre ter, ela tem essa identidade, mas não quer dizer que aquilo que se publica na RIMAR é exatamente, eu gostaria de dizer assim, para também não identificar a revista como algo que está vinculado a só uma imagem específica. Se você pegar os artigos que estão sendo publicados hoje na RIMAR, ela publica absolutamente tudo, como uma outra revista qualquer. Mas essa possibilidade, digamos assim, de uma perspectiva mais crítica, ela está talvez mais presente na RIMAR do que em outros periódicos que publicam também artigos de marketing, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto. A gente publica
diferentes possibilidades de temas que não necessariamente têm uma visada que é apenas vinculada a uma perspectiva crítica, mas que talvez não encontrem abrigo da mesma forma em outros periódicos. A gente publica muita coisa atualmente vinculada a consumo, estudos de consumo, cultura de consumo. A comunidade, por exemplo, de cultura e consumo no Brasil, de CCT, tem publicado bastante, tem prestigiado a RIMAR também, porque talvez se sente bem acolhida na revista. A gente tem publicado também revisões bibliométricas, que é uma coisa que outros periódicos pararam de publicar, essa revisão sistemática da literatura, alguma coisa desse tipo, estudos bibliométricos. A gente tem publicado, até temos recebido muitos artigos assim, que é uma coisa até que talvez esteja, talvez a gente precise até filtrar um pouco mais para diminuir esse tipo para que a revista não fique também só identificada com isso, porque às vezes tem isso no meio editorial. Um autor observa que um periódico publicou determinado tema, ele fala, opa, eu acho que aquilo ali funciona naquele periódico, aí ele vai para o periódico, e não necessariamente o time, né, funciona, as prioridades podem mudar. Mas, assim, os temas e pesquisas publicados na área na revista, em termos da área de marketing, eles são vários e diversos. A gente não tem, como linha editorial, o que a gente pede é que o artigo seja original, que ele traga uma contribuição e que ele possa oferecer algo a mais para o que a gente conhece na literatura. Mas a gente também não trabalha com aquela preocupação engessada do gap, de que tem que ter um gap teórico. A gente trabalha com a ideia de questão de pesquisa, porque a gente entende, por exemplo, que é muito amplo o número de periódicos que existe no mundo na área de marketing e que é muito complicado, quer dizer, é muito complexo encontrar com precisão um gap sobre um assunto que ainda não foi contemplado em periódico nenhum. Então, assim, a gente trabalha muito com a ideia de relevância de questões de pesquisas que são relevantes e que podem ser rediscutidas, mas não necessariamente de alguma coisa que literalmente ainda não foi contemplada. Então, em torno disso, a gente trabalha com diferentes temas. Francisco, vamos conversar um pouco sobre uma visão mais técnica do processo editorial. Gostaria de, inicialmente, perguntar como funciona o fluxo editorial do dia a dia de um editor.